E São Paulo, hein, está passando por um rodízio de veículos que é inédito. Nas últimas 2 décadas, a intenção era fazer com que as pessoas ficassem em casa. Mas até agora o índice de isolamento social é igualzinho ao da semana passada, quando não havia mega rodízio, 48%. Logo mais, tem muita gente acordando, imagino que aí na sua casa, para trabalhar na maior cidade do país. Gente que não pode ficar em casa trabalhando, quem vai enfrentar esse rodízio, que é o mais rígido que São Paulo já viu. Com isso, o transporte público está especialmente assim, ó, abarrotado de gente. Então, a nossa equipe acordou com os trabalhadores para acompanhar algumas horas dessa rotina ao lado deles. São 6 horas da manhã. A gente acordou cedo para acompanhar o que mudou na rotina das pessoas após o decreto, principalmente aquelas que frequentam um dos principais terminais de trens e ônibus da capital, esse aqui de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O despertar do dia traz veículos lotados e gente que não para de chegar nem de embarcar. Olha, fazia tempo que o Maurício não acordava tão cedo e pegava ônibus para trabalhar, hein? Saiu de casa às 5h30 da manhã. Eu trabalho de carro todo dia. O que é mais seguro? Eu estar dentro do meu carro ou estar dentro do coletivo? Então não foi bom para o senhor? Para mim, não. O senhor está tendo que pegar o ônibus hoje por causa do 3 ônibus e chegar até Guarulhos. E antes, qual era a rotina? Pegava o carro e em 15 minutos, 20 minutos, eu estava do outro lado. Este construtor teve de pegar ônibus e metrô. Ele estava inconformado com o decreto. Eu e mais 3 funcionários trabalham comigo, nós íamos de carro. Agora nós temos que ir de condução. Nós temos condução. Se nós vamos de carro, acho que era o menos risco. As ruas estão vazias de carro, mas de pessoas não. Registramos uma grande aglomeração no transporte público essa semana. Olha só o tamanho da fila. A gente não consegue nem ver onde que acaba essa fila. Mal a gente consegue ver, porque olha, realmente é muita gente pegando ônibus nesse horário de pico mesmo, todo mundo aqui. Ninguém queria estar aqui, obviamente, né? Se pudesse, a maioria estaria em casa, mas eles precisam usar o transporte público e este é o cenário depois do rodízio par e ímpar que a gente está observando aqui no Terminal Santana, zona norte de São Paulo. Antes do rodízio, cerca de 53% da frota de ônibus circulava pela cidade durante a pandemia. Esta semana passou para 65%. Favoreceu o aumento do fluxo nas conduções. Tiro pelo ônibus que vem da cidade de Tiradentes, que vem sempre lotado, sempre lotado. Já estava cheio, agora está mais cheio. Importante ressaltar que o decreto abre algumas exceções. Na lista do rodízio da prefeitura, não aparece uma profissão considerada essencial, a de tabelião de notas. É justamente a do Henrique. Por meio da justiça, ele conseguiu obter permissão para circular de carro durante esse período. O Henrique acabou de se mudar para São Paulo. Veio de Jaú, no interior, para ser o responsável pelo 6º tabelião de notas da capital. Eu tenho que estar todo dia presente na serventia para poder atender ao público e também para poder orientar os escreventes e auxiliares que trabalham em meu nome aqui. Por considerar a decisão da administração pública prejudicial para o trabalho dele, o Henrique entrou com um mandado de segurança. Eu me senti prejudicado, pois eu teria que pegar ônibus e aumentar o meu risco de contaminação, tendo em vista que eu tenho que trabalhar todos os dias por determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça, que consideram a minha atividade uma atividade essencial. Tem um trabalhador, portanto, que iria de carro para o trabalho. É essencial a função dele, mas ele não está entre os essenciais no cadastro. Vai para o transporte público, vai correr risco sem necessidade. Bom, a Prefeitura de São Paulo ampliou, em função disso tudo, a isenção de rodízio para mais categorias. Então, eu quero chamar a sua atenção, quem sabe a sua categoria esteja entre essas novas inclusões. O repórter Jairo Bastos está conosco aqui em São Paulo. Explica para a gente, além dos profissionais de saúde que já tinham essa isenção, Jairo, quais mais poderiam encaminhar uma solicitação? Boa noite para você. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. A partir de agora, gestantes e também pessoas em tratamento de doenças graves
podem ficar isentas do rodízio. Também veículos de manutenção que atendem os serviços essenciais também podem encaminhar esse requerimento. De acordo com a Prefeitura, o objetivo desse rodízio é evitar o contágio aqui no estado, né? E também aumentar o isolamento social, que o melhor dia desde que começou, né, o rodízio, foi na terça-feira. 48% o isolamento social, Eduardo, bem abaixo do esperado pela Prefeitura, que gira em torno de 55%, 60% para que esse rodízio possa ser liberado. Tá bem, Jairo, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, que eu sei que você tem mais detalhes para o pessoal que não vai dormir sem estar bem informado, tá? Obrigadão. Vou conversar agora com o secretário de Saúde de São Paulo, que lida neste momento com mais de 2.600 mortes por Covid. Secretário Edson Aparecido, começamos, secretário, falando justamente sobre a Brasilândia, que, como vimos, não vai nada bem. Como mudar isso, hein, secretário? Boa noite para o senhor. Boa noite, Eduardo. Sim, a Brasilândia, desde o início que nós passamos a fazer toda a aferição dos números de contágio, suspeitos e também dos óbitos, Brasilândia sempre esteve à frente. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 156 óbitos na Brasilândia, e ela está, sem dúvida nenhuma, à frente de todos os demais bairros. Ali você tem algumas características que nos preocupam muito. Primeiro, aquela região da cidade, a região norte da cidade. Historicamente, nós tivemos sempre casos, nesta época do ano, de síndrome respiratória aguda grave. O ano passado, tivemos uma quantidade de mortos também naquela região, mas muito pequena comparada com os números desse ano. Segundo, é uma região, do ponto de vista de adensamento popular, bastante grande, uma região pequena, mas muito adensada, do ponto de vista social. Ou seja, uma quantidade populacional muito grande num espaço menor de área. Então, portanto, o processo, a velocidade do contágio, ela é muito maior. Então, é realmente uma região bastante preocupante. Ali, para você ter uma ideia, nós temos 17 unidades básicas de saúde que atendem, em média, 23 mil pessoas por mês. E agora acabamos, inclusive, o prefeito Bruno Covas acabou de entregar um novo hospital da Brasilândia, onde nós vamos ter 150 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19. Entendi. Então vamos avançar nesse assunto, porque eu gostaria de uma posição do secretário sobre essas cenas de aglomeração também que temos visto no transporte público. Parece problema de saúde pública aí, né? As imagens, secretário, falam por si, na minha opinião. Tem muita gente aglomerada, não tem dado tempo nem de limpar adequadamente os ônibus. Que efeito isso causa, hein? Não, nós precisamos, na realidade, fazer com que as pessoas que estão no transporte coletivo e que não são de setores essenciais na economia, nos serviços, elas continuem em casa. Na realidade, não foi o rodízio que levou essas pessoas para o transporte público, né? Foi exatamente que essas pessoas foram de novo voltando aí ao processo do trabalho e aumentando o número de pessoas no transporte coletivo. As medidas que foram adotadas até agora são exatamente medidas que para não se tomar medidas ainda mais radicais, como seria o fechamento da cidade por um todo. Mas então, aí é que está, é nesse ponto que eu queria entrar, me permita insistir, o remédio não está sendo pior do que o previsto? Na sua opinião, nós não caminhamos para um confinamento obrigatório? Olha, nós estamos chegando ao limite, aí não é só São Paulo, a cidade, nós estamos chegando no limite, né, do sistema da rede hospitalar nossa. Nós temos, para você ter uma ideia, 14 cidades na região metropolitana que não tem um leito sequer de UTI. Haja visto, nós temos hoje, tratando no hospital da AMB de campanha, 212 pessoas da região metropolitana. Então, a pressão é nesse conjunto de municípios. A velocidade com que a disseminação da doença ela acontece hoje na região metropolitana e em outras regiões do estado, sem dúvida nenhuma, vão acabar nos impondo medidas ainda mais drásticas. Tá bom, secretário, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Aqui estão números que eu não conhecia. São 39 municípios que compõem a região metropolitana, são 23 milhões de pessoas por ali e o secretário acabou de dizer 14 desses 39 municípios não tem um leito de UTI sequer. Ou seja, se não houver sinergia entre a região e o estado,
lockdown vem aí em pouco tempo, que é o confinamento obrigatório. Bom, Jairo Bastos continua comigo pelas ruas de São Paulo. Jairo, vamos mostrar aqui para as pessoas o que eu acabei de falar com o secretário Edson Aparecido. A aglomeração causada, de certa maneira, ele diz que não, mas por esse rodízio mega forte na cidade de São Paulo. Que imagens fizemos, hein? Olha, Eduardo, pois é, com esse rodízio, com os carros a menos em circulação nas ruas de São Paulo, esses trabalhadores, esses motoristas precisaram migrar para o transporte público aqui em São Paulo. E é claro, as nossas equipes flagraram durante toda a semana ônibus lotados, trens lotados, o metrô também com problemas com excesso de passageiros. Nós estamos agora aqui na Estação da Sé, na área central de São Paulo, onde a movimentação agora é pequena, até em função do horário. Mais cedo, no início da noite, a movimentação era bastante grande. Eu conversei com algumas pessoas que disseram que está impossível manter o distanciamento social. O aumento no número de passageiros desde segunda até agora chega a 15% aqui no transporte público. Então, nessa sexta-feira, Eduardo, certamente os trabalhadores vão enfrentar um dia de transporte lotado novamente. É verdade, vamos todos juntos. Obrigado, Jairo Bastos, pelas informações.